Alô galera, tô aqui novamente. Como eu prometi a vocês, esse final de semana eu vou estar postando uma série de vídeos falando sobre o nosso tema função exponencial, tema da nossa aula de revisão e da nossa avaliação na próxima semana. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a primeira questão lá do exercício de revisão, que dizia o seguinte: qual é o gráfico que representa a função exponencial f de r em r, definida por f de x igual a 3 elevado a menos x? Bem, o que é que eu queria nessa questão? O que é que eu quero nessa questão? Foi dado para vocês uma função exponencial, está aqui, que é a função f de x igual a 3 elevado a menos x. Colocá-la aqui. Bem, o que eu quero nessa questão, o que foi pedido nessa questão, é que a gente identifique qual desses gráficos que estão aqui é o gráfico dessa função exponencial. Se é a letra A, B, C, D ou E. Para fazer isso, a primeira coisa que nós temos a fazer é classificar essa função. É dizer se essa função é uma função crescente ou se essa função é uma função decrescente. Só que para fazer isso, é importante que eu olhe para a função e veja que o expoente que essa base 3 tem é um expoente negativo. E fica muito mais fácil a gente classificar essa função quando esse expoente está positivo. Ele está negativo, não é uma coisa tão legal para uma classificação da função. Mas aí eu posso fazer o seguinte: eu sei que toda potência elevada a um expoente negativo, ela pode ter esse expoente positivo se eu inverter a base. Então, toda potência elevada a um expoente negativo, ela pode ter o expoente positivo se eu inverter a base dela. A base que nós temos aqui é 3. E o inverso de 3, nós sabemos que é 1 terço. O expoente que era negativo agora passa a ser positivo. Bem, agora que eu já tenho esse expoente positivo, eu posso classificar a função. Quando é que uma função é crescente? Em particular, uma função exponencial. Quando a base dela é maior do que 1. E quando isso acontecer, o gráfico ele vai assumir uma linha aqui, de crescimento. Para a função ser decrescente, essa base A ela tem que ser um número que esteja entre 0 e 1, ou seja, um número fracionário. E quando isso acontecer, o gráfico ele vai ter uma linha de tendência aqui que indica o decrescimento. Se nós olharmos para a base da nossa função, ela é 1 terço. 1 terço não é um número maior do que 1, é um número que está entre 0 e 1. É uma fração própria, ou seja, frações que têm um numerador menor que o denominador, que está entre 0 e 1. Opa, então a gente já descobriu uma coisa. A nossa função f de x igual a 1 terço elevado a x é uma função decrescente, porque a base dela, 1 terço, é um número que está entre 0 e 1. Se ela é decrescente, o gráfico assume essa forma aqui. Bem, sendo assim, a letra A, C e E não podem ser resposta para a minha pergunta, pelo simples fato de que em todas essas três letras o gráfico está crescendo, está subindo. Bem, restam duas letras, a B e a D. E aí vocês perguntam: professor, eu já sei que a minha função é decrescente, pode ser a letra B ou a letra D, mas qual a letra certa? Bem, aí vem outra coisa extremamente importante quando a gente estuda a função exponencial, que é esse ponto onde a função exponencial intercepta o eixo y. No caso da letra B, a função corta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 3. E no caso da letra D, a função corta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 1. Não sei se vocês observaram, mas tanto na letra B quanto na letra D, quando o ponto corta o eixo y, o valor de x dele é 0. Então, o que é que eu tenho que fazer para descobrir qual é o ponto que a função corta o eixo y? Calcular na função f de 0. A função que foi dada para a gente, f de x igual a 1 terço elevado a x, está aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Se para cortar o eixo y, x tem que ser 0, eu venho aqui onde tem x, coloco 0. E nós sabemos que qualquer número elevado a 0 vale 1. Conclusão: a nossa função corta o eixo y no ponto de coordenadas 0
e 1. Logo, a resposta correta para a nossa questão é a letra D. Bem, galera, espero ter ajudado. Durante essa semana, ainda esse final de semana, vou estar postando mais vídeos com resoluções do nosso exercício de revisão. Aproveitem e até a semana.